Está gravando. Vou pedir a todos os que estiverem com o microfone ligado para desligar o seu microfone, por favor, para não ter interferência. Lembrar que vou fazer uma apresentação do pintor, do professor Canato, é, e e no final, depois da fala dele, aí nós temos um espaço para perguntas. Vocês podem perguntar à vontade. A gente só tem que ter uma ordenzinha, né, para não ligar tudo quanto é microfone, senão dá microfonia, né? Sim. Bom, então fica, portanto, a partir de agora, só o meu e o microfone do Canato ligado, tá bom? Hum. Buonasera a tutti! Buonasera, professore Cláudio Buonasera. Canato. Boa noite, todo mundo. Lasciate ogni speranza voi che entrate. Sabe que na Divina Comédia existe essa inscrição, né, no inferno: deixai toda a esperança, vós que entrais. Então, é muito interessante isso, porque eu acho, gente, a Divina Comédia. Eu li, você acredita, eu li isso, acho que eu tinha 20 anos. Divina Comédia é tudo. O que é a Divina Comédia? Na verdade, a comédia, né? Porque Dante Alighieri colocou, escreveu no século XIV, colocou o nome comédia. Foi Boccaccio, que ainda no século XIV, dá o nome de Divina Comédia. Muito Sim. bem. O que faz Dante Alighieri? É, a história de Beatriz, cada um diz de uma maneira. Tem gente que diz que ela nem existiu, né? Mas vamos lá, que tem existido Beatriz. Dante, quando ele escrever a Divina Comédia, ele está no exílio, ele era um homem político, então ele foi exilado, e a comédia, portanto, é a canção do exílio dele, né? Lembrando da amada Beatriz, que morreu muito jovem. E assim ele vai escrever a Divina Comédia. Ele faz uma coisa muito interessante, porque ele vai fazer em terça rima, ou seja, são cantos com três linhas, né, tudo rimado. Há uma questão matemática, o professor vai explicar melhor para a gente, até porque é uma questão mística em tudo aquilo, nada ali é feito por acaso, e vocês vão cair duros, porque na pintura do professor Canato também nada é feito por acaso, ele respeitou isso também, essa questão dessa numeração mágica, né? E, e assim, eu me lembro bem, na época lá, quando li, imagino que tem 40 anos atrás, né? E eu ainda tentando, porque a minha está em português e tem em italiano também, e tentando buscar no italiano, só que é um italiano mais arcaico, difícil, né, da gente entender, né? Mas assim, eu acho, na minha opinião, né, uma obra única no planeta. Todo mundo tem que ler, porque a arquitetura que esse homem inventa, que ele cria para o espaço que é o inferno, depois o purgatório, o paraíso, é deslumbrante. Realmente, Dante Alighieri não tem nada parecido, né? Muito bem. Então, ah, eu, como todo mundo sabe, me mudei para São Paulo, né? E aqui estando, amigas me falam de Cláudio Canato, que é um pintor, professor de desenho e pintura do Colégio Dante Alighieri. Colégio Dante Alighieri, quem não conhece, ele fica aqui debaixo do Trianon, tem o MASP, né? Aí você desce o Trianon, ali atrás é o colégio tradicional Dante Alighieri. Muito bem. Professor Canato é professor de lá, de desenho e pintura, ex-aluno de lá, e foi convidado, então, para fazer as pinturas com narrativa da Divina Comédia. O professor vai nos mostrar aí é, outras ilustrações que houve. Por exemplo, do meu livro, Gustave Doré, é um francês, é uma das gravuras mais conhecidas, é a de Doré. Então, a do meu livro é assim. Mas até Botticelli já fez ilustrações para a Divina Comédia e tudo mais.
o professor Canato me faz um negócio deslumbrante, hum, deslumbrante, no prédio Leonardo da Vinci, do Dante Alighieri. E aí eu fico sabendo disso, eu vou lá visitar. Eu conheço essa pessoa encantadora, que é o amigo Cláudio, o professor Canato, e convido então para que ele possa fazer uma palestra para todos. Essa palestra vai ser colocada no YouTube, tá? Para quem quiser assistir depois, conhecer mais o trabalho dele, conhecer meu trabalho como professor também, evidentemente, e conhecer o trabalho desse artista, desse professor. Portanto, eu não vou me alongar, eu vou convidar então ao professor Cláudio Canato, que faça a sua própria apresentação e inicie então a sua palestra. Cláudio, você está com o microfone ligado? sim. Obrigado, Hélio. Obrigado a todos aí pela presença. Obrigado, Hélio, pela introdução aí. Você já tocou em pontos importantes. De fato, eu vou tentar compartilhar com vocês um pouquinho do que eu conheço, do que eu sei, do que eu aprendi durante 6 anos aí. São mais do que isso, 6 anos de trabalho lá no Colégio Dante, na pintura da Divina Comédia. E eu trouxe um material de imagens para vocês irem vendo, que eu já vou, acho, começar a compartilhar. É, Hélio, não estou conseguindo Não, compartilhar. eu acho que eu ainda não coloquei. Peraí, eu tenho que colocar você como co-host. O erro foi meu. Tá. Pronto. Agora sim, eu acho que você vai conseguir. É, Pronto, agora sim. ok? Eu trouxe para vocês aqui, só que um pouquinho, antes de entrar nos meus murais, eu trouxe um pouquinho da imagem, de Dante, feita por outros artistas bastante importantes. Talvez essa primeira, feita por Giotto, amigo de Dante, amigo, na verdade, foi Dante quem introduziu Giotto na cena artística, né? Ele é citado na comédia como um novo momento que a pintura vai passar, que até nessa época de Dante, 1300 e tudo mais, a pintura ainda estava embrionária, né, a grande pintura, né, vem Giotto para transformar tudo isso e para dar início a tudo que a gente viu ali, né. O Dante, embora seja de 1300, ele é um homem já de pensamento renascentista, é uma pessoa que influenciou muito o Renascimento. Esse primeiro retrato talvez seja o mais fiel, porque feito por Giotto, amigo íntimo dele, né. Esse é talvez o mais conhecido, feito por Botticelli. Aqui é uma escultura do Enrico Pazzi, que está em Florença, muito bonita. Esse é talvez o retrato mais diferente, feito pelo Dalí. O Dalí é um dos artistas que abordou e ilustrou toda a Divina Comédia, né? Aqui é o Domenico Michelino. Aqui o Gustave Doré, que o Hélio citou, talvez um dos maiores ilustradores, né? Também me influencio muito por ele. Aqui, de fato, o retrato, talvez, do rosto dele, que é a máscara mortuária, essas duas imagens aqui, se encontram em Florença também. Esse outro pintor importante, o Luca Signorelli, é, lá ele fez trabalhos importantes na Catedral de Orvieto. Esse é um outro pintor um outro retrato que eu gosto, talvez o mais diferente de todos aí, né? Chama Domenico Pelarlini. Perdão, eu vou. Aqui são trabalhos, vou passar rápido nisso, trabalhos inspirados na Divina Comédia, que foi uma obra que, como todo mundo sabe, influenciou e continua influenciando muita gente, né? Grandes artistas. Aqui a Porta do Inferno de Rodin, aqui a Catedral do Luca Signorelli, né? Lá em Orvieto, são cenas da Divina Comédia. E o próprio Juízo Final de Michelangelo tem inspiração dantesca, né? Embora não seja Divina Comédia,
é de inspiração muito forte. É sabido que Michelangelo era apaixonado por Dante, né? É, Canato, volta à imagem anterior. Posso fazer aí uma interrupção? Volta à claro. imagem. É só pelo seguinte, é porque ele traz aqui, primeiro, esse exemplo do Rodin, né? E Rodin, quando faz a Portal do Inferno para o Museu de Arte Decorativa de Paris, na verdade, ele nunca conheceu em bronze, né? Ela ficou em gesso, ele nunca conheceu ela em bronze, ela foi feita em bronze depois. A gente tem uma coisa muito interessante nesse portal, porque para esse portal ele faz o pensador. Além de outras, eu sou Bela, a Francesca da Rimini, tem outras importantes que são escultores independentes, mas que ele faz para o portal, né? Muito bem. E o pensador que aqui está, que para Michelangelo é esse Cristo juiz, né? Sim, né? E dessa vez nós temos lá esse pensador. Nada mais é do que Dante que reflete sobre a comédia. É, exato. Então é interessante a gente pensar nisso, né? Obrigado, Outra Renan. obra, Pode continuar. outra obra famosa do Rodin é o Beijo, né? O Beijo é outra cena importante da Francesca, né? Da Paula e a Francesca. Exatamente. E você sabe que assim o nome daquela escultura é Francesca, porque na verdade ele está fazendo um retrato de Francesca da Rimini. Então, quer dizer, É, todo mundo conhece como o beijo, né? O beijo infiel que ela troca com o isso, cunhado, né? É, Paula, né? mas o nome da escultura é Francesca, né? Mas É. pode seguir. Aqui a gente vê uma ilustração do Gustave Doré. Esse pintor é um pintor interessantíssimo, que é o William Blake. Também ilustrou a Divina Comédia inteira. Eu tenho um livro belíssimo com essas ilustrações. É, aqui é outro exemplo do Dali. Isso é muito interessante, porque é muito simbólico. No começo da comédia, o Dante, a primeira frase é Nel mezzo del cammino di nostra vita, né? No meio do caminho da nossa vida, eu me achava em selva escura. Aqui mostra bem, né, o meio do caminho. É, e a montanha ao longe, não sei se dá para vocês verem direito, faz alusão a um crânio, né? Ah, ele enxerga, ele está preso nessa floresta escura e ele não consegue sair da floresta, porque as três feras, o leão, a pantera, né, a onça e a loba, não deixam ele sair. Ele embora consiga ver a luz fora de lá, da floresta escura, ele é impedido pelas feras. Isso tudo é uma alegoria. A obra da Divina Comédia é muito importante a gente ler dessa forma, né? O Dante, com essa obra que ele fez em homenagem a Beatriz, a amada dele, ele questiona a natureza humana, né? São questionamentos de ordem moral, ética e política. A gente pode tirar vários ensinamentos disso, mas acho que o maior ah, é que logo de cara a gente vê que é uma obra que é a alegoria da alma, da jornada da alma em busca da redenção dos erros, né? Então a gente, quando faz a leitura da comédia, eu pelo menos fiz várias vezes, é, era como se eu estivesse junto com o poeta fazendo ali, confrontando erros, né? Vendo os meus próprios erros ali. E isso é interessante porque te aproxima da obra de uma forma incrível. Você entra dentro dela para tentar se autoanalisar, né? Era a vontade do Dante tirar, com essa obra, tirar o homem do estado de miséria e levá-lo a um estado de felicidade. Isso é interessante. Ela chama comédia porque ela tem um final feliz, só por isso, né? Diferente da tragédia. Se fosse tragédia, teria que necessariamente ser escrita em latim. E o Dante é incrível porque ele opta pela linguagem vernacular, pela linguagem do povo, que era o dialeto fiorentino. E para quê? Para fazer da obra uma obra acessível a todos, né? É interessante porque ele, junto ao dialeto fiorentino, ele
ele escolhe a dedo palavras de outros dialetos e que lá na frente, na unificação real da Itália, muitos anos depois, ah, vai ser levado em conta esse texto e a língua italiana que se fala hoje é muito próxima a isso. Por isso que muitos acham, veem em Dante o pai da língua, né, italiana. O Dante viveu numa Itália desunificada, né? Essa unificação veio só depois, mas ele já pensava nisso. E essa esse país unificado passava necessariamente por uma língua mãe, né? Ô, Que ele Canato, criou. Oi. Canato, me permite aí uma colocação. É porque você está falando sobre o que Dante representa, né? Ou seja, com esse É. homem que já antecipa o que é o homem renascentista, né? E a partir dele, como é o caso de Lusíadas. Então, foram influenciados por Dante. Esses tercetos que ele criou e tudo mais, é realmente assim, ele é um pilar, né, da literatura mundial, né? Ah, sim, sem dúvida, né? Há um texto que com um impacto muito grande ainda hoje, né? Ah, então, voltando aqui a outros exemplos, esse é o William Bouguereau, é um grande pintor da época perdão, da Escola de Paris, né? Um pouquinho antes acho que contemporâneo dos impressionistas, mas fazendo uma pintura realista. É incrível aqui, esse quadro é muito conhecido, é o Janis Kik, né? Ah, aqui do lado tem o Beijo, do Rodin. Aqui, a Barca de Caronte, de Delacroix. Barca de Caronte, de Michelangelo. Essa cena está no Juízo Final, é muito bonita, né? De inspiração muito dantesca. Essa é aquela figura famosa do Rei Minos, né? É, o- Michelangelo coloca o rosto de alguém da igreja que ousou criticar a obra dele, né? Ele coloca aqui no rosto do Minos. E aqui uma das ilustrações de Botticelli para comédia. Deixa, eu- Botticelli, deixa eu só fazer uma observação. É porque você falou dessa figura que está aqui, né? é, E porque havia um cardeal chamado Biagio Cesena. E o Biagio Cesena vivia em cima do coitado do Michelangelo quando ele estava fazendo a pintura, né? E aí sim, Michelangelo coloca ele como uma figura demoníaca. E ele reclamou com o Papa, logo quando apareceu tudo, né? E ele falou: olha, ele me botou como um diabo, não sei o quê e tal. E o Papa falou: deixa isso para lá, agora já está pronto. Todo mundo maravilhado. Então, na verdade, é uma vingança do Michelangelo, né? Coisas de é, Michelangelo, né? Vamos lá. só ele podia fazer isso, né? Acho que só quem ia se ousar a falar alguma coisa contra o juízo final, né? Uau! Aqui, isso daqui é interessante. Eu trouxe para vocês a nível de curiosidade mesmo. É um artista que eu descobri, um arquiteto, que usou a Divina Comédia como inspiração para esse prédio. É um prédio na Argentina, em Buenos Aires, e ele todo foi construído obedecendo o simbolismo da comédia. A divisão espacial dele representa aqui no subsolo é o inferno. Esses lances aqui são 14, mas a cada dois ele considera um terraço do purgatório. E lá em cima, num caminho mais estreito, mais difícil, que leva até a cúpula, é o céu, né? O paraíso celeste. Interessante, bastante interessante. Eu não conheço, mas pretendo visitar um dia. Essa obra também eu não conhecia, há pouco tempo descobri, alguns anos atrás, num cassino em Roma, num prédio, num palácio antigo. É, Me parece uma das visões da Divina Comédia mais incríveis, esse Joseph Anton Koch, né? Esse palácio é dividido em salas, e essa sala de Dante tem visões do paraíso, do purgatório, do inferno, do purgatório e do paraíso, que é no teto. Incrível a pintura dele. Isso aqui é muito famoso, é o esquema do inferno, né? O inferno, isso aqui é feito por Botticelli. Isso aqui ficou famoso no filme do Dan Brown, do Inferno, tal, aparece, ele usa, tal.
e foi super divulgado. É bonito porque Botticelli consegue fazer um esquema com todos os pecados e com todos os círculos aqui, e dá para a gente imaginar bem. O inferno de Dante, ele é formado, é um buraco cônico em funil, é, que se localiza embaixo de Jerusalém, e ele foi formado pela queda de Lúcifer. Lúcifer cai na terra, abre esse buraco e ele habita o centro do inferno, o centro da terra. Essa divisão, o Dante obedece, eu vou falar sobre isso, ele obedece uma divisão matemática. Ele usou toda uma relação matemática na obra, na construção da comédia, e as três partes, o inferno, o purgatório e o paraíso, tem uma divisão de 10 partes. Então aqui se vê as 10 partes, sendo que no inferno é um pouquinho mais vasto, porque as partes têm, algumas delas têm subdivisões. O Dante, falando da matemática dele, eu vou voltar nessa cruz mais tarde, mas eu vou falar agora desses números. Esses números na Idade Média era muito importante. Na Idade Média era muito usual a coisa da numerologia, né? Existia uma mística em cima dos números, né? E o Dante não escapou disso e usou isso muito bem, de uma forma assustadora até. O número um é a unidade. O número 3 ele usa, aparece várias vezes na comédia, acho que talvez seja o número que mais aparece, a começar da divisão em 3 partes, inferno, purgatório e paraíso. Como o Hélio disse, são versos, são tercetos, né, em decassílabos. Em decassílabos são 10 sílabas, mas são 11 sílabas, perdão, mas com a tônica sendo na 10ª. Então tem uma relação bastante clara aí entre o número 10 e o número 3, né? O 10 é a perfeição e ele é redutível a um, a unidade, a Deus. Ele usa esse número 10 tanto para falar de Deus, para representar a perfeição, quanto para falar dela, da Beatriz. O número mesmo da Beatriz é o 9. O Dante ele viu a Beatriz com 9 anos, ele a reviu com 18 anos e, portanto, ele fez do 9 o número dela. O número 7 é o número dos pecados, número das virtudes, é o número da criação, né? O mundo foi criado em 7 dias. Esses números ele usa o tempo inteiro. Voltando para o 9, o Dante ele tem uma obsessão na construção da comédia, uma obsessão pelos números, né? E uma perfeição absurda, um controle absoluto dessa matemática. Por exemplo, o 9 é usado para representar a Beatriz. Ela aparece 9 vezes, o nome Beatriz aparece 9 vezes como rima. Ela aparece para ele são 100 cantos a Divina Comédia. São 33 cantos para o inferno. São 34, na verdade. Um que serve de introdução, mais 33, que é a idade de Cristo. 33 para o purgatório, 33 para o paraíso, ok? São 100 cantos, que é a perfeição da perfeição, né? 10 vezes 10, também redutível a 1. Ah, o 9 é dela. Ela aparece nesses 100 cantos, ela aparece para ele, a Beatriz, aparece no canto 64, que soma 10. É precedido por 63, que soma 9. E é seguido por 36 cantos, que soma 9 também. No canto 64, quando a Beatriz aparece na história e se revela para Dante, ela aparece no verso 73, que soma 10. E esse verso é no 30º canto do Purgatório, que é o 3 novamente ali. Então isso demonstra esse domínio que ele tem. Eu vou voltar nessa cruz mais tarde, quando eu mostrar um pouco para vocês do uso de como eu utilizei a matemática dentro dos murais. Para quem não conhece, esse é o Colégio Dante Alighieri, ele fica nesse quadrilátero aqui, muito especial, muito famoso aqui de São Paulo, aqui é a Avenida Paulista, o MASP, visto por cima,
aqui é o Parque do Trianon e aqui o Colégio Dante, tá? Esses são os meus estudos, são os estudos a lápis para os murais. Eu realizei ao longo de 6 anos ali no colégio. Realizei 6 murais, são 4 paredes principais e 2 laterais, totalizando 100 metros quadrados, de Divina Comédia, né? O que faz desse trabalho uma das maiores Divinas Comédias do mundo. E me enche de orgulho isso. Vou tentar explicar um pouquinho aqui para vocês. Esse primeiro mural, ele foi feito numa única parede. E deixa eu explicar um pouquinho. Antes de eu pegar essa parede, eu tinha proposto fazermos 3 paredes. E isso não aconteceu. E quando aconteceu, que me deram essa parede para pintar, eu tentei juntar os estudos que eu tinha feito para as 3 paredes, nessa única parede. Eu vou entrar nele. Isso daqui é o resultado final, mas eu vou entrar nos detalhes, né? Esse é o primeiro mural, né? Ele, do estudo a lápis e aqui já na parede, ok? Esse primeiro mural, eu tentei obedecer em todos eles a divisão espacial. Ela não é bem nítida aqui, mas eu dividi mentalmente em 3 partes, né? A história começa aqui, se vê as feras, o lobo, o leão e a onça. Virgílio, é bom falar de Virgílio, Virgílio começando a guiar, porque nessa hora de muito medo que Dante, voltando lá na selva escura, que Dante não consegue sair da selva, a selva ela é alegoria, símbolo da mente perturbada, né? E perturbada pelas feras, né? Pelos leões O ali, Canato, perdão. Canato, você me permite uma pequena interrupção. É porque às vezes algumas pessoas não são muito familiarizadas com a Divina Comédia, né? Então, quando você está falando de Virgílio, e há uma razão porque Virgílio está ali. Quem vai descer é, ao inferno é Enéas, ou seja, na Eneida de Virgílio. Virgílio é um autor do período romano, já na era cristã, né? E que vai escrever a Eneida depois da Ilíada, depois que Enéas, um dos primos de Paris, de Heitor, e vai para a região do Lácio, né, na Itália. Então, aquela é a história da Eneida e é de Virgílio. Então, na verdade, Virgílio está ressuscitado, né, para conduzir o nosso amigo Dante Alighieri, a pedido da Beatriz. Então, assim, é por isso que ele está ali, né, para levá-lo nessa trajetória. Desculpe te interromper. Imagina, complementando um pouquinho, o Dante escolhe Virgílio, primeiro porque é o autor predileto de Dante, né? E antes da Eneida, Virgílio escreve a vinda de um menino e que ia estabelecer uma era dourada da humanidade. E muitos falam, tem um áudio aqui vazando, A gente tem algum microfone ligado. Verifica se seu microfone está desligado, para não dar microfonia, por favor. Posso retomar? Então, na verdade, o Virgílio, ele, quando ele anuncia a vinda dessa criança que vai estabelecer uma era de ouro e tal, muitos ligam essa criança a Cristo, né? É como se ele tivesse profetizado a vinda de Cristo. Então, para o romano, no imaginário do romano, Virgílio é uma espécie de profeta, né? E na Eneida, como o Hélio disse, o Enéas já faz a viagem ao inferno para falar com o pai, com Anquises. Então ele é aquele que sabe o caminho dos infernos, tal. E é ressuscitado, é homenageado por Dante ali como seu primeiro guia. Na Divina Comédia, Dante, ao todo da viagem, ele vai ter 3 guias, o número 3 está aí de novo. O primeiro é Virgílio, o segundo é a própria Beatriz, lá no Purgatório,
e lá em cima do purgatório, no topo do purgatório, que é o paraíso terrestre. A gente vai chegar lá. E depois, no final, no paraíso celeste, ele vai receber o terceiro e último guia dele, que é o São Bernardo, ok? Voltando aqui para a alegoria das feras, essas feras são alegorias do orgulho, que é o leão, da avareza, que é a loba, e da luxúria, que é a onça. Politicamente, a onça representa Florença, o leão, que é o orgulho, representa a França, ok? E a avareza, que é a loba, representa a Roma papal. Então ele está ao mesmo tempo falando de problemas dele, de pecados que ele incorre, tá certo? Do orgulho, da incontinência e da avareza, mas ao mesmo tempo ele está falando da humanidade, ok? Do mundo dele, pelo menos. Desse mundo medieval que ele usa a comédia para denunciar, né? Como o Hélio disse, ele escreveu a comédia no exílio e ele se vinga de todos que o traíram, né? E colocando todas essas pessoas no inferno, ok? O inferno que eu fiz Só, Renato, só uma coisa, um- uma partezinha. É, porque quando as pessoas dizem, ah, mas no inferno, olha só, eu queria estar no inferno de Dante. É o grande barato. Os, os personagens lá é tudo de bom. É tudo de bom. Então tem essa questão, né? Porque você fala, no inferno, diabinho. Não, no diabinho não. É muito interessante essa ideia desse inferno tão humano, demasiado humano, como queria Nietzsche. Repare o seguinte: quando existe essa ideia de inferno, porque essa ideia é uma ideia grega, né? Da anábase, da catábase e anábase, né? A descida e a subida do Aham. inferno, né? Existe uma coisa aí muito interessante, se a gente pensar nas nossas próprias vidas. Quantas vezes descemos, subimos do inferno, né? Quem não faz isso, algumas vezes na vida, não viveu. Então, é muito interessante porque, assim, quando Dante toma esse partido que Virgílio falou, mas falou por conta dos gregos lá atrás, né? Desse mundo de Hades, desse mundo que é o inferno, né? Ele, na verdade, faz parte da nossa própria estrutura humana, né? Desculpe a Sim. interrupção mais uma vez. Não, não, você tocou no cerne da leitura, né? A maior lição que a gente pode tirar da comédia é, é justamente isso. Ele desce aos infernos para se confrontar com os erros. Ele sobe, é uma morte do velho em mim para o novo poder renascer, né? Poder eclodir. A subida do purgatório representa o esforço que ele faz, né, ou que nós temos que fazer para nos livrarmos para corrigir, para a correção dos erros, né, e para chegar, enfim, no purificado no paraíso, que é o que representa o reencontro com Beatriz. Então, a comédia deve ser lida nessa forma, né? Ele tinha quatro possibilidades de leitura que o próprio Dante coloca. Um que é o literal, histórico, o outro é o moral, né? Que ele chama atenção para essas questões de ética e de moral, o tempo todo. É uma obra muito religiosa, né? Então segue esse crivo religioso, não só dele. Ah, tem o sentido alegórico e o sentido místico. Várias vezes o Dante nos chama a atenção de nós leitores para o sentido oculto nas entrelinhas e tudo mais. Então, nesse sentido, que eu acho que é o mais interessante de leitura, né, é, a Divina Comédia pode ser feita como sendo uma obra iniciática, né? A gente pode aprender com ela, né?
E eu tentei fazer essa viagem, pontuar a viagem nos murais, de forma que capacitasse todo mundo a fazer esse caminho, a percorrer esse caminho. Muito difícil por conta de, de traduzir esse espaço que é cônico e é gigantesco, é vasto, numa única parede, né? Para começar, eu escolhi um único círculo do inferno, que é o Lago de Sangue, né, o Rio de Sangue, o Fleuve de Tonte. Escolhi por ser vermelho. Nessa época, quando eu pintei meu primeiro mural, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje da comédia. Ele é um mural mais intuitivo, vou dizer assim. Mas o vermelho, eu lembro que eu escolhi por ser vermelho, por trazer dramaticidade e tudo mais para a cena. Eu vou Só uma adiantar. coisinha, Ah, você aqui colocou o Lasciate uma esperança voi che entrate, né? aqui dá para ler melhor Dá para aqui. ler ali, exatamente. Porque é preciso lembrar que o inferno é um lugar sem esperança. Você entrou no inferno de Dante, diferente do mitológico. O mitológico é um lugar dos mortos, né? Você não está pagando pena nenhuma ali. Você morreu, você vai para lá. E esse universo medieval, que é o Inferno de Dante, foi construído nesse universo medieval e tudo mais, é um lugar de penitência, né? E um lugar sem esperança. Você cometeu os seus erros, você vai necessariamente para o inferno e vai sofrer e vai pagar para sempre. Diferente do purgatório, onde a esperança existe, tá certo? Deixa eu falar rapidamente aqui. Aqui essa barca, eu tomei várias liberdades, então nesse rio de sangue eu reuni personagens de outros círculos, tá? Personagens que são principais, por exemplo, são muito importantes. O Caronte, o barqueiro Caronte, da mitologia grega. O Cérbero aqui no fundo, que é o cão, é o porteiro, não, né? O guardião do inferno, né? Ele deixa você entrar, mas não te deixa sair, né? Te dilacera e tudo mais. Eu fiz a minha interpretação da barca de Caronte como sendo um corpo que estiliza um método de punição, de castigo, de correspondência ou de antagonismo, assim, de contraste, né? Para os pecados e para as penas. Por exemplo, no sangue, quem tá mergulhado no sangue é quem em vida derramou sangue, né? São os assassinos, né? É, e assim por diante. Aqui nesse grupo dourado, ó, é o círculo dos hipócritas. Então, lá a hipocrisia é representada dessa forma. Os hipócritas são obrigados a vestir mantos pesadíssimos, né? Escuros por dentro, reluzentes, bonitos, lindos por fora, tal como eram as intenções hipócritas, né? Esse é um representante do círculo dos ladrões, são picados por cobras e tudo mais. Esse elemento, eu vou voltar desculpa que eu vou voltar um pouco. Esse elemento está presente na arquitetura do colégio, né? E é um elemento que são portas nas salas de aula, e é um elemento que interfere na forma retangular do mural. Eu trouxe para dentro do mural esse elemento que serve de ascensão, né? Que eu saio do inferno e subo para o purgatório, e ao mesmo tempo é um elemento que eu usei como, como apoio. Então você vê, eu coloquei pessoas sentadas, deitadas, esse aqui carregando as pedras apoiado, né, nesse elemento que é o batente da escola, ok? É uma forma de você incorporar a obra dentro da arquitetura, tá? Deixa eu fazer uma partezinha aqui. Acho interessante porque ali já existe o batente, já existia, né? Você faz né, esse C, né, em volta ou esse U, né, para poder pintar. E eu penso agora em Leonardo da Vinci quando faz a, a, a Última Ceia, porque na verdade ele fez um painel, ele fez todo. Muito bem. O tempo passou, ela quase foi destruída. Um belo dia abriram uma porta. Abrir Abriram uma uma porta. porta no meio dela. E aí não tem jeito. Aquela porta foi aberta.
né? Sim. Leonardo, no tempo de Leonardo não tinha porta coisa nenhuma, né? E eu estou olhando para isso e você já encontrou a sua porta, né? Ninguém mandou nascer no século XX. A gente, então, mas isso faz parte. Às vezes eu dou lições ou uma aula sobre o fazer mural, né? Como integrar a obra dentro da arquitetura, porque o mural ele não basta você chegar no lugar e pintar. Você tem que entender o lugar, entender a proporção do lugar e tentar não driblar esses percalços aí, esses ruídos, né? Como essa porta, por exemplo, mas Você sim pode falar um pouquinho da técnica que você trazê-los. usou? Posso falar, pintei todos os murais a óleo, né? E houve um preparo dessas paredes, são paredes centenárias, são paredes muito boas, secas, né? Não se tem umidade ali. Teve todo um preparo nas argamassas, um preparo simples, inclusive, né? Básico. E as últimas camadas são camadas de gesso acrílico, que é um material que tem a finalidade de pega, né? Ele tem um acabamento áspero, e onde o óleo consegue, se agarrar, tá bom? Esse personagem é interessante. A gente falou do beijo do Paulo e a Francesca. O Paulo e a Francesca nesse mural quase que eles não entram, né? E no primeiro mural eu fui obrigado a respeitar alguns critérios lá do colégio e fui quebrando esses medos que o principal que o conselho do colégio tinha, né? De colocar muita violência e tudo mais. Então, esse Bertrand, que vem falar com o Dante, ele em vida, ele separou pai e filho politicamente. No inferno, ele traz a cabeça separada do corpo. Ah, e ele tinha cabeça, não me deixaram pintar sem cabeça no começo. Então, ele tinha cabeça até o final do mural, quase assim, um mês e meio, 2 meses antes de eu acabar. E daí eu consegui negociar isso daqui com um conselho do colégio, porque um deles reclamou que faltava o Paulo e a Francesca. E daí eu falei, puxa, mas eu não tenho mais lugar agora para pintar o Paulo, a não ser que eu corte a cabeça do Bertrand, né? E foi assim que foi feito, aconteceu dessa forma. E tá lá o meu Paulo e a Francesca tímidos e tudo mais. Eu gostaria de fazer uma parede inteira deles, porque é talvez a passagem mais famosa, né? Aqui de novo, olha, em cima da porta é o purgatório. Tudo isso é um grande resumo, né, gente? Aqui são os pródigos e os avaros, aqui os famélicos, né? Eles veem os frutos, não conseguem, mas não conseguem alcançar. Aqui é um representante do círculo da soberba, que são obrigados, os soberbos são obrigados a carregar pesos incríveis aqui. E aqui, nessa continuação do mural, embora seja uma cena paradisíaca, tá, e tudo mais, em contraste com aquele inferno, esse paraíso é o paraíso terrestre, é o Jardim do Éden. Ele coincide com o topo do purgatório. Na Divina Comédia, a gente tem dois paraísos, perdão. Um paraíso terrestre, que é no purgatório, é o topo da montanha do purgatório, e o celeste, que vem depois disso, né, que são dez céus do paraíso celeste. O Virgílio, quando chega no o Virgílio é guia de Dante em todo o inferno e em todo o purgatório, até o Jardim do Éden, onde ele não pode entrar no paraíso. Por quê? Porque ele faz parte daqueles é, dos pagãos, né, que nasceram antes de Cristo, é, e dos virtuosos pagãos. Eles estão no primeiro círculo do inferno, é o limbo, que é um lugar bom. Mas eles, por terem nascido antes de Cristo e não terem recebido o batismo, eles, pelo critério de Dante na comédia, eles perderam o paraíso, ok? Nem é o critério de Dante, era o critério religioso da época, né? Você não é batizado, você não pode ir para o paraíso. E eles habitam lá no limbo, no castelo da filosofia, no castelo do saber, que tem uma série de simbolismos, tal. Eu não pintei isso ainda, né? Ah,
mas que diz respeito a esse conhecimento dos filósofos, grandes filósofos. Quem está lá nesse castelo, no limbo, no primeiro círculo do inferno? Os filósofos, os poetas, né? O próprio Virgílio está lá, a Beatriz, quando é chamada para salvar Dante, que está na selva escura, ela vai até Virgílio, ela desce do céu, vai até Virgílio e pede para Virgílio guiá-lo, guiar Dante, né? E, e assim é. Esse castelo do saber tem uma série de simbologias. Ele tem sete muralhas ligadas às matérias da época ali, que era gramática, retórica, lógica, música. Daí tem a geometria, a, como chama, a astronomia e, e a matemática, né? Tinha outro nome isso. Enfim, a verdade é que essas pessoas que estão lá, o conhecimento que eles têm não é suficiente para chegar em Deus. Nessa época, pela falta por ser anterior a Cristo, a fé não está presente. Então, por não ter esse elemento, fé, necessário para se chegar em Deus, eles se bastam no próprio conhecimento, enclausurados nesse castelo do saber. Essa simbologia talvez explique melhor o porquê de Virgílio não conseguir entrar no paraíso, tá? Esse saber, eles se bastam no próprio saber, os filósofos, né? Isso é interessante, isso é uma visão da época, né? E uma análise de algumas pessoas em cima disso. Aqui é uma visão geral do mural, como ele funciona lá no Dante, no corredor. Lá o Dante é um grande corredor e os murais estão nos cantos do corredor. Quando eu terminei o primeiro mural, eu fiz essa pequena parede lateral para chamar a atenção dos que entram nesse corredor, né? E eu achava na época que esse era o único mural que eu ia pintar, e por isso eu trouxe a última frase da comédia, Os Anjos Trazendo para Dante e Beatriz, essa frase, L'amor che move il sole e l'altre stelle. E quer dizer, o amor que move o Sol e as outras estrelas, né, os outros astros. O amor aqui, eu vou voltar nisso, o amor aqui é Deus, né? Nesse contexto, ele fala essa frase quando ele está no último instante da comédia, olhando para Deus, ele consegue ver Deus. E ele entende Deus como um amor que move tudo, tá certo? Esse é o segundo mural, eu fiz alguns anos depois, um ano depois, e eu pude voltar. Entre o primeiro mural e esse, tem outros dois murais que a gente vai falar mais tarde, que não são da Divina Comédia. Aqui eu pude voltar a retomar os textos ali e que foram, eu fui estudando a Divina Comédia durante o fazer, né? E muita coisa eu fui aprendendo fazendo. E esse mural é continuação do primeiro, tem coisas que não apareceram lá no mural, né? No primeiro. Deixa eu voltar só um pouquinho, que seria importante eu falar. Essa é aqui é a chegada de Beatriz. Aqui o Virgílio se despede de Dante, porque ele não pode entrar no paraíso terrestre. E então vem um novo guia para Dante, que é a própria Beatriz, que ela vai chegar num cortejo super bonito que está pintado no outro mural. E o Dante, ele passa por uma última purificação, né? Duas últimas. Ele bebe a água do rio Letes, que é a água de esquecimento dos pecados já expiados, e ele é mergulhado no rio Enoé, para a lembrança de todas as virtudes dele, ok? Nesse momento ele recebe, que ele está purificado, ele recebe virtudes. Lembra, ele desce aos infernos para confrontar e conhecer os erros. Ele sobe o purgatório para purgar, para corrigir esses erros. E ele chega no paraíso terrestre, ali, onde ele reencontra a Beatriz,
Isso simboliza reencontro da pureza, que Beatriz significa isso, doadora de beatitude. Então é um reencontro da pureza dele, novamente. E uma vez puro, ele recebe as virtudes. O esforço de subir o purgatório, ao longo da subida, ele vai corrigindo esses pecados e ele troca os 7 pecados pelas 7 virtudes. Ele recebe as 7 virtudes. Nesse mural eu pintei apenas as 3 teologais. No outro mural que a gente vai ver, eu pintei as virtudes cardeais. As teologais são fé, esperança e caridade. E aqui são as cardeais, aqui no canto, né? Que é força, prudência, justiça e temperança. Só com essas 4 não se entra no paraíso celeste, pelo critério dele, tá? É preciso é, ter as outras 3, né? Ele vai ser sabatinado nas 3 virtudes lá no paraíso. Aqui, de novo, eu retomei o inferno. A leitura desse mural é diferente do primeiro, porque ele está no polo oposto do mesmo corredor. Aqui é feito da direita para a esquerda. Você se incomoda de dar um zoom aí nessa parte do inferno? Na verdade, eu vou. Você quer que eu Ah, faça uns. Porque ah, aqui tá bom. Ah, já você vai tem. ter detalhe. Tá bom, desculpe. É, essa entrada da cidade de Dit, né? É importante eu falar aqui nesse ponto. O inferno ele é dividido em 10 círculos, né? Ah, e os 5 primeiros círculos que representam o baixo inferno. São os pecados de incontinência, que as pessoas não têm controle. E são pecados inconscientes. Então, são mais leves, vamos dizer assim, se é que dá para dizer isso, né? Do quinto círculo para baixo é o baixo inferno, o quinto círculo é a porta da cidade de Dit. Dit é um outro nome para Lúcifer. Essa cidade é imensa, murada, e ela é guardada por uma infinidade de demônios que querem segurar o Dante lá. E o mesmo Virgílio, negociando com eles e tudo mais, não vai ter jeito, vem as fúrias, né, que invocam o poder da Medusa e tudo, uma hora de muita tensão e muito medo. E o Dante está apavorado e tudo mais, e nessa hora vem do céu, a providência manda um anjo que com a luz afasta todos os demônios e abre a porta. Abre a porta para Dante e anuncia que o caminho de Dante foi traçado lá em cima por Deus, né? E é bonito falar onde se pode, o que se quer, e isto se quer, né? Então ninguém pode mexer com Dante. Daí ele entra no baixo inferno, vamos dizer assim, no pior do inferno, porque o que tem aqui são os pecados conscientes, ok? Aqui novamente, Você me deixa falar um pouquinho ali. lá, Você fez aquele zoom. Dá de novo aquele zoom. É, é porque, assim, entre, né, todas as figuras extraordinárias que você fez, isso me chamou muito a atenção. A questão expressionista me move muito, né? E aí, quase que uma caricatura, né? E isso me remete imediatamente ao Michelangelo, né? Michelangelo, que evidentemente teve Dante, teve a comédia como base para muita coisa, né? E a gente vê, eu tenho verdadeira paixão por Michelangelo e vejo o que você tem, né? Porque a gente vê o ensinamento de Michelangelo ali, entendeu? Principalmente com o traço expressionista. Um dos precursores do expressionismo foi Michelangelo Buonarroti. Então a gente vê aqui que você tem o Rodin. Rodin disse uma frase muito interessante. Ele diz assim: Je crois que ce magicien me laissait un peu de ses secrets. Eu acredito que esse mago me deixou um pouco de seus segredos, falando de Michelangelo, né? E eu é, acredito que o mago Michelangelo também deixou para você, porque é impressionante realmente o tratamento que você faz e como isso remete.
um novo olhar a Michelangelo, né? É Sim, encantador. você sabe, eu sou muito estudioso da escola italiana de pintura, assim, Michelangelo é o maior, o máximo expoente ali, né? Esse grupo dos gigantes eu gosto muito, em especial desse grupo, por conta da força deles. Se um dia se eu puder ter a visita de vocês lá, vocês vão sentir isso. A pintura em loco, assim, tem uma força e uma potência, um impacto completamente diferente, né? Aqui eu voltei nesse ponto para falar que aqui, exatamente no quinto círculo, começa o Rio de Sangue, aquele do primeiro mural, né? Eu retomei ele aqui e coloquei na figura do guardião desse círculo, que é o Minotauro. O Minotauro, ele não foi escolhido por Dante aleatoriamente, ele é como guardião desse círculo. Aqui quem está no sangue são os assassinos, né? São pessoas que não são muito diferentes da simbologia do Minotauro, que por trazer um animal na cabeça, simboliza justamente isso, é o mental dominado pelo animal, né, pelo instinto animal, não diferente dos assassinos, ok? Ele continua descendo e ele vai encontrar aqui no fogo ele é uma conversa interessante, é um encontro muito interessante que Dante promove ali, do Virgílio com Ulisses e Diomedes, né? Com Ulisses, que é o Odisseu, né? Que é o protagonista da Odisseia. A Odisseia, a Eneida, é sabido que foi muito inspirada na Odisseia. E aqui o Dante coloca frente a frente o autor da Eneida conversando com o protagonista da Odisseia. É interessante, né? E aqui a conversa é sobre onde Ulisses foi para morrer, né? E Ulisses conta que fez uma última viagem, reuniu a trupe dele toda ali numa última viagem e que ele estava no hemisfério sul e ele vê uma grande montanha. É uma das primeiras situações, uma das primeiras vezes que o Purgatório aparece. É uma montanha, ele vê a montanha Purgatório, ele descreve como sendo uma montanha muito alta, jamais vista, tal. E ele tenta chegar na Terra, mas daí vem um furacão, um tufão, tal, que afunda o barco, né? E ele morre. Aqui nesse fogo ardem os que tramaram ali politicamente e tudo mais, são os maus conselheiros. E aqui são dois exemplos de maus conselheiros, porque participaram, tanto ele quanto o Diomedes, na Guerra de Troia, né? E eles aparecem divididos numa chama dupla, né? Que essa chama conversa com Dante e tudo mais. Desse abismo para baixo tem o Poço dos Gigantes, Deixa eu que só, é. deixa eu só fazer uma colocação. É interessante você ter ressaltado isso e ter trazido o Odisseu, né? Uhum. Porque, na verdade, toda a trajetória da Odisseia, né? Por isso que as pessoas, eu gosto mais da Odisseia do que da Ilíada, né? Eu acho que Homero também gostou mais, porque o que é, na verdade, aquela trajetória de Odisseu? São provações. É, de alguma maneira, uma descida ao inferno, né? É aquilo que ele faz até voltar para Penélope, né? Então, Simbolicamente é a mesma coisa. hein? Simbolicamente é a mesma coisa, né? Simbolicamente é a mesma coisa, exatamente, né? É. Todas essas provações são isso, né? É, Aqui, na verdade, eu não sei se eu vou usar essa própria foto aqui. Eu vou voltar um pouquinho, porque aqui mostra o plano geral. O Virgílio e o Dante não tem como descer ao Cocito, que é o Cotito, né, em italiano, que é o último rio, é um lago de gelo. É muito frio, esse frio que tudo congela vem do bater de asas de Lúcifer, né? Lúcifer habita esse nono círculo. Aqui é importante dizer que estão todos os traidores. O Dante, ele coloca a traição como o maior dos pecados, porque ele é o maior traído da história, né? É bom lembrar que ele escreve isso no exílio, né? E ele sofreu uma traição muito grande, né? Do partido, da família, e ele nunca, e ele foi exilado
perpetuamente. Ele nunca mais pôde voltar para a amada Florença dele, né? E aqui eu fiz o gigante Anteu. Voltando para o grupo de gigantes, ele não consegue descer, ele pede ajuda para o Anteu, que é esse gigante, que no inferno ele está livre das correntes por não ter participado da luta contra Zeus. Os outros gigantes todos participaram da luta contra Zeus. E esse daqui que tem a trompa, é o Nimrod, ele não participa, ele não é um gigante da mitologia grega, ele é o construtor da Torre de Babel. O Dante ele usa esses gigantes, que são monstros mitológicos, e em ambos os exemplos, tanto o mitológico quanto a Torre de Babel, são construções que eles fazem. Na mitologia, eles sobrepõem montanhas para chegar no Olimpo, para rivalizar com Zeus. E a Torre de Babel também. Ambos exemplos de tentativa de rivalizar com Deus, né? Então eles são um símbolo da arrogância humana, ok? Mas o Anteu não participou, embora seja um monstro conhecido da mitologia que lutou contra Hércules e tudo mais, ele não participa dessa batalha contra Zeus e no inferno ele está poupado dos grilhões ali. E eu fiz o Dante descendo pela barba dele aqui, junto com o Virgílio, tá vendo? Dá para visualizar aqui, né? Aqui um pouco melhor. Aqui são outros, como eu disse, no gelo estão presos os traidores. E eu juntei, como no primeiro mural, eu também tomei liberdades, trouxe pessoas de outros círculos para esse círculo. E aqui ao fundo dá para ver pessoas com o rosto virado em relação ao tronco. De novo, ele coloca assim: essas pessoas representam o círculo dos videntes. Em vida eles previam o futuro, no inferno eles estão proibidos de olhar para frente, têm a cabeça voltada para trás. Um pouco mais em cima aqui existe o círculo dos suicidas, que é um jardim, é um bosque, na verdade, de lamentos, né, de muitas árvores e tudo mais. O Dante, a convite do Virgílio, ele quebra um galinho e desse galinho escorre sangue, e essa árvore conversa, chiando, né? O Dante diz que o som que sai da árvore parece o som da lenha queimando, lenha verde queimando na lareira. Então, as palavras que ele usa, que ele escolhe pro verso, são palavras que imitam esse chiado, né? Muito interessante, Dante. É, aqui é o Pierre de Lavinha. Pierre de Lavinha é um suicida aqui do mural. Ele tem uma história muito triste. Ele foi condenado injustamente e teve os olhos vazados e tudo mais. E ele, não conformado, com vergonha de tudo isso, ele se mata, né? Agora, como o critério da comédia é muito rígido, ele se matou, ele é um suicida, ele vai para o inferno. No inferno, os suicidas eh, se transformam em árvores que são mastigadas pelas arpias, né? Que são aves com cabeça de mulher e que mastigam esses brotos para sempre. Ok? Aqui tem um pouquinho de outros círculos. Aqui embaixo, com os olhos costurados, são os invejosos, e aqui um casal de luxuriosos, ok? Aqui a gente está no purgatório já. A entrada do purgatório está pintada nesse mural aqui no meio. Acho que é bom voltar só para vocês se localizarem. A gente fez isso, ó. A gente está nesse ponto. De novo, eu usei a porta como elemento de ascensão, de apoio. E Dante, na entrada do purgatório, ele dorme. Ele está cansado, ele acabou de atravessar a Terra toda, o centro da Terra, e foi sair do outro lado da Terra, no hemisfério austral. E é interessante falar aqui que Dante foi a primeira pessoa que descreveu o purgatório. Ele inventou o purgatório e descreve em detalhe a coisa, e a igreja usou isso como quinto evangelho na época.
um dos papas, o Papa, eu sempre esqueço o nome desse Papa, Papa Bento, 15º, eu acho. Ele autorizou o uso da comédia como quinto evangelho. É interessante, né? Porque a igreja já tinha uma noção do que era o purgatório, mas foi Dante quem descreveu de fato, né? A função, o lugar no mapa. Aquela terra que foi deslocada, que formou o funil do inferno, né? No outro lado da terra formou uma montanha, que é o Monte Purgatório, que também tem divisão de 10 partes. São dois antipurgatórios, 7 círculos ligados, 7 terraços, né, cornichas, que são ligados aos 7 pecados, e o topo do purgatório, que é o paraíso terrestre, ok? O Dante, quando entra no purgatório, ele está cansado, ele dorme, ele tem um sonho mitológico com o rapto de Ganimedes e tudo mais. E quando ele acorda já na entrada do purgatório, e o Virgílio diz para ele que não foi sonho, que foi a própria Santa Luzia que o levou em sonho. Aqui é uma representação dela, levando o poeta lá para cima, e é interessante, porque ele escolhe Santa Luzia por ser devota de Santa Luzia, mas é bom a gente lembrar que Santa Luzia é a padroeira, ela que cuida dos olhos, né, da visão. E não à toa, ela aparece aqui, porque a subida do purgatório, tá vendo essa letra P na testa de Dante? O guardião do purgatório marca 7 vezes com a espada, 7 letras, 7 vezes a letra P na testa de Dante e um P para cada pecado. Então, quando ele começa a subir, a subida do Monte Purgatório, a cada terraço vencido, um pecado é retirado. Então, vem um anjo e retira um P. E o Dante descreve nos versos ali essa sensação de leveza, e mais do que isso, a sensação de aumento da visão dele, né? E que nos leva a Santa Luzia de novo, e que é o aumento da visão espiritual. Eu estou entrando nesse outro reino e estou me purificando. Então eu estou conseguindo ver mais além, né? Estou conseguindo olhar com os olhos da alma, ok? Esse anjo aqui, ele com o archote, ele afasta com a luz, ele afasta as trevas, e com a outra mão, não sei se dá para ver aqui, eu vou voltar de novo lá. Ele com a luz, ele afasta o inferno, e aqui ele coroa o êxito de quem chega lá em cima. Aqui é essa árvore do bem e, o mal, do bem e do mal. Isso é interessante porque o centro da Divina Comédia, depois eu vou falar um pouco mais disso se der tempo, o assunto aqui do purgatório é livre-arbítrio. Então, isso está meio que simbolizando isso, né? É sempre bom lembrar que cabe a nós a escolha da queda ou da ascensão, né? E aqui de novo a gente está no topo do purgatório, que é o paraíso terrestre. Perdão. Quando ele chega, ele lembra no outro mural, o Virgílio se despede como guia e ele recebe a Beatriz. Aqui ele bebe a água do rio Letes e ele aqui eu fiz ele imerso no rio Eunoé. E ele, uma vez purificado, ele recebe todas as virtudes, uma vez virtuoso, ele pode entrar no céu, ok? No paraíso celeste. Esse também é um resumo do cortejo que ele assiste quando a chegada da Beatriz. A Beatriz, aqui, lembra que eu disse, a Beatriz, o nome Beatriz simboliza a doadora de beatitude, de pureza. O reencontro com a Beatriz é o reencontro com a pureza dele. Mas nesse caso aqui, esse carro é toda uma alegoria da Igreja Católica. Eu vou voltar para o plano aberto, que fica um pouco mais fácil de eu mostrar. O grifo, ele é metade leão, metade águia, é um animal mítico, e ele é símbolo do Cristo, ele é Senhor dos céus e Senhor da terra. Ele é um senhor de dois reinos, é Cristo. É Cristo que vem puxando o carro da igreja, vamos dizer assim. Eu fiz como entalhes desse carro
os animais que vêm ladeando o carro, que são os quatro evangelistas, que é o boi, o leão, o anjo e a águia, tá? Eu fiz comentários do carro. Esse carro traz a Beatriz. Nesse contexto, a Beatriz é pureza da igreja, que Dante luta para retomar a igreja, para denunciar, ele denuncia os erros os erros da igreja o tempo todo na comédia, né? Ele coloca papas e padres, clérigos e tudo mais no inferno, dá nome para as pessoas e dá nome para os pecados, né? Ele conta tudo. É muito ousado, no meu ver. É, e aqui, esse é o reencontro dele com a pureza dele, mas ao mesmo tempo, ela aqui representa a pureza da igreja, ok? Uma vez puro, ele pode subir aos céus. É interessante essa chegada da Beatriz. A, a primeira coisa que ela faz é dar uma bronca no Dante, né? Esse é o reencontro tão esperado e tudo mais, mas ele se sente diminuído até ela ver que ele envelheceu. E ela diz que ela faz menção da barba branca dele, da barba dele, acho, não branca, mas da barba dele, para dizer que ele envelheceu e que no pensamento dele ela esteve menos presente, né? Puxa a orelha dele. E daí ela vai se anuncia como a nova guia, a guia do paraíso celeste. Aqui eu fiz na parede lateral, eu fiz ela com esse início, ele tirando o pé do chão aqui, não sei se dá para ver direito, e saindo da terra, deixando a terra para trás, né? Esse esquema que ele vai ver, os anjos vão trazer para ele, é um esquema geocêntrico, a Terra é o centro, então o esquema de 10 planetas, né? De 10 céus, perdão, são 7 planetas. Sendo que nessa época, ah, o Sol e a Lua eram considerados planetas, ok? Ah, aqui tem uma representação desse círculo, de uma coroa de fogo que ele ultrapassa ao sair da Terra, que é é um fogo que não queima, que purifica, é uma última purificação para entrar no paraíso celeste. E os anjos, a terra que ficou para trás, os anjos trazem o esquema que do paraíso, do caminho que ele vai seguir agora com ela, tendo ela como guia. Eu Ok? posso te fazer uma pergunta? Por É, favor. a escolha que você fez para esse esquema que é de Copérnico, né? O céu como o centro, o que Kepler depois vai nos dizer que é uma elipse, né? Mas isso mais adiante, né? Você preferiu fazer essa ideia que é de Copérnico para estar mais próximo do período de Dante ou simplesmente foi um querer seu de fazer um esquema de Copérnico e não de Eu Kepler? tentei, eu tentei montar um esquema de acordo com uma linguagem medieval. Tanto que eu É, trouxe. não é o que eu pensei. Algo que fosse, já que fala inclusive da Lua como planeta, da Terra como planeta. Você sabe que em astrologia a Lua também é planeta. A gente Sim, vê como planeta. a astrologia está presente na comédia toda, né? É, Eu trouxe até os signos do zodíaco aqui também. eu O vi. zodíaco está presente na comédia. Vira e mexe, a gente faz menção às constelações, de Gêmeos, de Câncer, aparece ali. E é uma forma que os grandes estudiosos ali conseguem através de cálculos astronômicos, não, astrológicos, acho eu, é, determinar a hora do dia, né, da viagem. É muito louco. Você Porque, sabe, Renato, eu sou astrólogo de formação, né? Já trabalhei com astrologia no passado. Sou discípulo da Cláudia Lisboa. Hoje em dia não trabalho mais com isso. tá? Mas, inclusive no curso que eu vou dar agora, que tem questões de simbólico, vou usar muito a questão da astrologia e tal. É, do Renascimento para cá, esse mundo mais cartesiano e tudo, deixou a astrologia num descrédito, às vezes até num certo deboche, sabe? Verdade.
É, porque, na verdade, a astrologia não é ciência, a astrologia é uma poética. É uma poética. E essa poética, ela se perde muitas vezes porque as pessoas, olha só, o horóscopo de jornal, que é uma bobagem. Não é disso que eu estou falando. Estou Mas falando da nessa época não, astrologia, né? hein? Na época dele não, né? Era tido como ciência, né? Nossa, sabe? É esse pensamento Os reis buscavam a astrologia e tudo mais, né? que não tinha Então, nada sem contar as coisas, né? pois é, pois é. Eu quis exemplificar isso. Eu trouxe, inclusive, são elementos muito italianos aqui. Isso daqui eu tirei eu lembro que eu usei como referência um relógio da Piazza San Marco, onde tem os signos todos ali. Foi muito inspirador para mim e tal. O importante é isso. Existem também a divisão de 10. Cada céu para dentro do paraíso celeste acontece num planeta, ok? E depois tem o primo mobile, o céu das estrelas fixas, o primo mobile e o empírio, que é a morada de Deus, que é o último céu. Tudo, todos esses céus estão dentro do céu de Deus, do empírio, ok? Que faz mexer todos eles, tá? As estrelas fixas, quais estrelas são essas? São as constelações. Eu reproduzi isso na parede. Esse daqui é o terceiro mural, que é o paraíso celeste. Então a gente sai da parede lateral aqui e entra no paraíso, ok? Perdão. Também, todos esses murais eu dividi em três partes. A leitura é feita na primeira parte aqui, daqui para cá, né? E no primeiro céu, que é o céu da lua, o Dante vai conversar com a Picarda Donati sobre a importância dos votos sagrados, né? A Picarda, ela devota a Deus e tudo mais, morava enclausurada ali num convento e ela foi obrigada a casar pelos irmãos. E com isso ela rompeu os votos que ela tinha feito e tudo mais, mas ela é muito virtuosa e foi para o paraíso, perdão, mas no paraíso ela só, por ter quebrado os votos, ela está no primeiro céu, que é o da Lua. Essa conversa que está tendo aqui é sobre isso, né? Eu trouxe nas mãos dela o lírio branco para simbolizar a pureza, a castidade e tudo mais, que é um dos votos, o voto que ela quebrou, né? Aqui, no outro céu, no céu de Mercúrio, ele encontra com Justiniano. Justiniano é o imperador romano. Essa imagem, inclusive, eu tirei de uma capela em Ravenna. Ravenna é a cidade do exílio de Dante, né? A principal cidade. E lá, lá não tem pintura, não tinha pintura, era tudo É um da igreja mosaico. de São Vito, que aparece ele com a, né, Vitária, exato, exato. Ravenna, né? Na Basílica de São Vitário. Então, E aqui a importância dele, ele está aqui porque ele fez o Código de Direito Civil, né? É interessante porque o tema do direito, da justiça, principalmente, vamos dizer assim, é muito presente na comédia, principalmente no Paraíso Celeste, onde ele fala, ele compara, vira e mexe, ele compara, põe em questão, vamos dizer assim, a justiça divina que não falha nunca contra a humana que é totalmente falha, ok? No céu de Marte, é mostrado para Dante uma cruz, é trazido uma cruz de fato, carregada por pessoas e tudo mais, e anjos, né? Eu, quando pintei, a minha concepção disso foi interessante, porque quando eu desenhei isso, eu vi que a cruz não precisava dela. Então, só o formato dos corpos já me dava a cruz. Então, eu completei esse espaço com luz, né? Fiz uma cruz de luz luminosa. Ela representa, na verdade, nesse caso aqui, nesse contexto, todos aqueles que lutaram, morreram lutando pelo cristianismo. São os cavaleiros cruzados e tudo mais. O principal aqui é esse aqui na base da cruz, que é o Cacciaguida. Ele é um cavaleiro cruzado e o Dante, ele é trisavô do Dante.
ele nessa conversa ele prevê o exílio de Dante. Ele confirma o exílio. É interessante eu falar aqui nesse ponto, já que eu toquei, que o Dante escreveu a comédia entre 1307 e 1321, tá? Ele, mas ele colocou a divina, ele localizou no tempo a comédia, a jornada dele, a viagem dele, no ano de 1300. Ele retroagiu a coisa. Por quê? Ele tinha conhecimento já dos acontecimentos, ele já estava exilado. E mas ele coloca na fala dos personagens da comédia esses acontecimentos como profecias dessas pessoas que ele vai encontrando ao longo do caminho, ok? É, o ano de 1300 foi escolhido por Dante por uma razão que foi o ano do primeiro jubileu de Roma. Então era um ano de redenção dos católicos, né, com Deus e com a Igreja. Era um ano de peregrinação a Roma e tudo mais. E Canato, é, você escreve aqui em hebraico, você traz o nome de Jesus? é Jesus, Uhum. é Deus aqui, né, Jeová, acho. É isso. Na época veio como intuição, eu coloquei Tá, e tá? ele Na veio como verdade, intuição. É, Tá. essa tem uma importância porque o ano de 1300 ele localiza no tempo a jornada dele na Semana Santa do ano de 1300. Então, é o primeiro jubileu na Semana Santa. A Semana Santa não é por acaso também que ele escolhe. Dante sabe tudo o que está fazendo ali. Ele é muito inteligente e faz a ligação de todos esses símbolos, né? A jornada acontece durante a Semana Santa do ano de 1300. Então, essa jornada tem que ser lida como algo que faz referência, pelo menos simbólica, com a ressurreição. Então, a gente está de volta naquele cerne da questão. Eu morro para matar o velho em mim para o novo poder aparecer, né? Renascido, ok? Então esse símbolo tá vira e mexe aparece durante a leitura, interessante, muito interessante. Aqui na subida da escada de Jacó, aqui, perdão, ele encontra essa escada é uma escada famosa, né? Bíblica, porque por onde os anjos circulam e tudo mais, ela faz ligação entre terra e céu. O Dante, eu fiz ele olhando para baixo porque na passagem ele diz que dela ele consegue ver todo o caminho percorrido desde o do inferno, do inferno, perdão, durante a subida ele conversa com vários santos. Nesse mural eu retratei o São Tomás de Aquino, e que ah, fala mal da própria ordem dominicana, exaltando a vida de São Francisco. Ok? Depois o Dante encontra São Boaventura, que é um franciscano, que fala mal da própria ordem franciscana, exaltando a vida de São Domingos, fundador da ordem dominicana. Então dá para perceber aí que o Dante, com muita habilidade, ele questiona ambas as ordens, né? Ele fala bem e mal de todas elas. Como eu falei, a Beatriz ela entra como símbolo da pureza da igreja também, que ele quer restaurar, tá bom? O céu do sol eu fiz coincidir com o próprio Cristo, né? Ele é o centro do mural. Vou voltar um pouquinho só para vocês se localizarem. Ele é o centro do mural, de onde vem toda a luz. E aqui dá para ver em detalhe, tá? Aqui também o São Francisco, um lobo de Gúbio aqui com os animais que ele aparece sempre representado. No céu de Júpiter, que é o céu dos justos, né? Nesse mural eu pintei apenas o Constantino, um outro imperador. No outro mural que a gente vai ver daqui a pouco, eu pintei 5 ou 6 gov- é, governadores mesmo, assim, governantes, perdão, é, justos, mais justos escolhidos por Dante, né? Aqui se fala sobre a justiça de novo. Aqui, no céu de Saturno, ele é sabatinado
por São Tiago, São Pedro, e Santiago traz a concha dos peregrinos aqui, São Pedro as chaves do céu, e aqui São João, né, que é a águia de Deus. Então, aqui os três santos é, sabatinam Dante nas virtudes teologais, na fé, na esperança e na caridade, ok? Lembra que no paraíso no paraíso terrestre ele recebeu as sete virtudes. Aqui ele é sabatinado nas três mais importantes para poder chegar a Deus, tá? Aqui eu fiz, na verdade, eu tomei a liberdade de fazer uma despedida entre os dois, é, porque porque é uma história de amor, né? Mas na verdade essa despedida não existe. Quando ele olha para Beatriz, a Beatriz já não está mais lá. Mas um pouquinho antes disso tem uma passagem interessantíssima e muito simbólica que ele olha para ela, para Beatriz, que é a razão de ser da viagem dele e mulher pela qual ele jurou escrever o que nunca foi escrito por mulher alguma, e a comédia foi escrita nesse sentido. E ele descreve, principalmente no Paraíso, né, como a beleza dela vai aumentando, até ao ponto dele não ter mais palavras para descrever. Mas no lugar das palavras, ele ele cria uma cena muito bonita, muito simbólica, que ele vê um ponto luminoso nos olhos dela. E quando ele se volta para ver o que é, ele vê a rosa mística, ele vê que é Deus, com Deus no centro. Então ele vê Deus refletido nos olhos da Beatriz. Isso é interessante porque traz a questão de que para Dante a redenção passa pelo amor da mulher amada, né? Ele vê a possibilidade de salvação nos olhos dela. Isso é interessante. O feminino é muito presente, né? Ele tem três mulheres importantes que tomam conta dele durante toda a viagem, né? Que garantem a integridade dele, que é Nossa Senhora, a Santa Luzia, como que eu já falei, e a própria Beatriz, ok? Aqui no Céu dos Bem-Aventurados, que é a rosa mística, que é a que eu acabei de dizer, que é a rosa de luz e tudo mais, eu optei nesse mural por pintar uma rosa flor mesmo, para simbolizar esse feminino e para fazer uma homenagem a todo feminino. E coloquei Nossa Senhora ao centro. Quando Dante chega no Céu dos Bem-Aventurados, a Beatriz ela se retira, ela vai para o lugar dela junto a Nossa Senhora e ele recebe o terceiro e último guia, que é o São Bernardo de Claraval, que é o fundador, é um cavaleiro templário, ele é fundador da Ordem do Templo. E ele é muito ligado à Nossa Senhora. E tem uma das passagens mais bonitas, onde se reza um Pai Nosso ali, é, dentro da Divina Comédia, que é belíssimo. Mas o papel dele aqui fundamental, qual é? Ele intercede junto à Nossa Senhora, São Bernardo intercede por Dante junto à Nossa Senhora para que ela aumente a visão de Dante, para que ele consiga ver Deus, ok? Essas pequenas estrelas que vocês estão vendo aqui, não sei se dá para ver direito, ah, são, são as constelações que eu reproduzi, todas elas ao céu das estrelas fixas que eu disse. Nesse mural, esse mural termina aqui. Eu não pintei, eu vou até o céu, o primum mobile ali, e falta um céu que eu pintei no mural, o meu quarto mural sobre a comédia, que é o Empírio, que é a morada de Deus. É o último céu. Esse aqui seria o instante final, um resumo evidente, porque é apoteótico, né? O paraíso inteiro é apoteótico, né? E muito difícil de se reproduzir. Aqui eu questionei colocar um único Dante. Nos outros murais, eu usei várias figuras de Dante, obedecendo a uma matemática também. A quantidade diz respeito aos números, aqueles números importantes. Tem mural que tem 7 Dantes, tem mural que tem 9 Dantes, outro mural aparece 10 Dantes. Esse aqui aparece um, né? Por quê? Porque é um instante onde ele vê Deus. Então é o retorno à unidade, né? E por isso um só.
Aqui, mais legal do que isso, eu vou tentar mostrar um pouquinho, vou me adiantar. Aqui eu vou voltar a falar de matemática. Eu sou estudioso de proporção áurea, e a proporção áurea eu usei em todos os murais, mas esse daqui serve como exemplo máximo assim, da coisa. Isso aqui é o estudo do mural, e eu dividi a parede, estudo em proporção, eu dividi a parede e eu achei, seguindo a sequência Fibonacci, ah, eu achei um primeiro retângulo áureo aqui, de tantas partes por tantas, né? Aqui está dizendo 21 partes, mas na verdade na parede, em loco, por ser grande e tudo mais, eu tive que dividir em muito mais partes. Acho que, se eu não me engano, são 33. E aqui, na verdade, eu vou tentar resumir. Eu fiz esse grande retângulo várias vezes, tanto desse lado quanto do lado de cá. Mas o primeiro retângulo foi esse. E trouxe essa diagonal, ok? E depois eu rebati o lado menor no lado maior e achei um quadrado e um novo retângulo áureo aqui, ao contrário, em pé. Nele também tem, você vê que a espiral continua. E nele eu também achei a diagonal, tracei a diagonal. O cruzamento dessas duas diagonais marca um ponto geométrico que se chama olho de Deus. Nesse ponto foi onde eu dei início ao desenho do mural. Nesse ponto eu localizei o olho de Dante olhando para Deus. E a espiral que sai dele é o caminho que leva a Deus, passando por Deus, por Cristo, Nossa Senhora, Beatriz. A Beatriz no começo, no primeiro, estava na mesma proporção que ele aqui, na mesma diagonal. Depois eu acabei descendo ela para cá, para não ficar acima de Nossa Senhora. E termina com a figura de Eva, que é a primeira mãe, a volta ao princípio. Então, esse caminho é um caminho, representa o caminho do retorno que Dante fez. Ok? Quando Dante vê Deus, aqui dá para ver já o estudo feito na parede. Tá vendo aqui, ó? Vocês conseguem visualizar? A espiral estava aqui, essas linhas depois desaparecem, né? Essas linhas de composição. Mas elas fundamentaram toda a construção da composição, ok? É, Dante está olhando para Deus, né? Aqui, de novo, São Bernardo intercedendo junto a Nossa Senhora para que ela aumente a visão de Dante para que ele possa ver Deus, ok? Aqui, em detalhe, já a pintura é finalizada. Aqui novamente, devidamente paramentadas as virtudes teologais. Essas virtudes aqui, a fé, a esperança, a fé e a caridade, com os símbolos relativos a cada uma, né? Aqui, no caso, a esperança é sempre representada como uma âncora, porque a esperança é essa coisa, essa firmeza no momento de dúvida, né? De incertezas e tudo mais. A fé é sempre representada como um archote, como uma tocha, que é a luz. Ligada à cruz é a luz de Deus, né? Que ilumina o caminho e tudo mais. É sempre bom lembrar que Dante é uma pessoa extremamente religiosa e que a Divina Comédia é uma obra de 1300, num ambiente muito religioso. Ela é uma obra muito religiosa, ok? E aqui a caridade, que traz o coração de Cristo, assim, como exemplo da maior caridade, que é o amor ao próximo, ok? Elas vêm abençoar e laurear o Dante, né? Dante morreu eh, desejando receber a coroa de louros dele, que ele nunca recebeu em vida, né? Eu fiz aqui um anjo trazendo essa coroa para ele. Aqui é a constelação de Gêmeos, que é a constelação de nascimento de Dante. E aqui todos os apóstolos e os santos, os bem-aventurados. Quando Dante vê Deus, olha para Deus, ele entende Deus como um amor. É o último verso, é aquela frase. O amor que move tudo, né? Que move o sol e os outros astros. Para simbolizar esse amor, eu criei um, um coração. Na verdade, eu fiz uma ligação com as espirais áureas, formou um coração no centro do mural.
Mas a porta atrapalhou muito. Então, para não depender da porta, eu sou estudioso bastante, o Hélio já sabe disso, de anatomia. E, e eu fiz anatomia há pouco tempo na medicina da USP e tudo mais. E lá eu estudei um órgão, o coração, e eu transformei esse coração em Deus, né? Eu fiz o Deus obedecendo a forma do coração para reforçar a ideia do amor, Deixa tá? eu, deixa eu te perguntar uma coisa. Por favor. Entendo que o trabalho é seu, você tem o livre-arbítrio de fazer o que você quiser, né? É, Mas, assim, quando a gente está lendo a comédia, porque ele vai ver Deus. Como é que eu vou ver Deus? Como é que ele vai sair dessa enrascada? Que é uma enrascada. É interessante porque ele não rima o nome de Deus, ele toma esse cuidado, né? Ele faz tudo rimado e o nome de Deus ele não rima. Então ele vai preparando aquele Deus que nem rima com ninguém, né? E sim. na comédia, na verdade, Deus é uma grande luz. Essa sacada do Dante é ótima, né? Ou seja, ele sai bem de fininho, Ó, entendeu? Como bom ó, geminiano que eu acho que ele era, porque ninguém sabe exatamente a data de nascimento, mas parece que ele era geminiano, né? Então ele resolveu dar uma sacada, ou seja, é uma grande luz. E aí você escolhe personificar Deus, como grande parte dos artistas ao longo da história da arte fizeram à maneira grega, né? Ou seja, Zeus, ou seja, um senhor uma forma atlético humana. de É. cabelo branco, de barba branca, né? E você resolve então fazer isso. Isso foi uma liberdade poética que você teve para, assim, ao invés de fazer uma luz, né? Há um momento que eu acho que você tem uma luz, né? Só uma luz, se não me engano. Ah, é uma oportunidade muito grande, eu não ia perder a oportunidade de desenhar Deus, de dar Ah, uma claro que versão. não. Não concordo com. Não, você pode Mas fazer ele até como Maria Madalena. Você pode fazer o que você doutora, quiser. Entendeu? Deus para você podia ser até Roberta Close. Não interessa quem que você ia botar. Entendeu? A pintura é sua. A minha pergunta, né, é assim, por que que você escolhe esse Deus da tradição? Ou seja, que vem de Zeus, da imagem de Zeus grega, né? Essa. acho que o porquê tá aí. Eu quis retratá-lo como um coração, como um amor. Isso eu vou voltar a falar de Michelangelo, né? Que é um dos artistas que eu mais estudo. Ele fez isso antes de mim. Exato. Isso é uma grande homenagem a ele, na É verdade. porque aí existe a análise, né, de que Deus Já lá é o córtex, né? Na Capela Sistina é um córtex, é o a desenho de um Cristina córtex. sabe tem todos os órgãos ali escondidos, né? Mas eu quis fazer pensando muito nele, fiz pensando nele e, e por isso uma versão que vai de encontro, vai ao encontro, perdão, com o que você falou da luz, é a visão de Botticelli, né? Que você ele fez todas as ilustrações, 100 ilustrações da comédia. E a última, que é a visão de Deus, é uma página em branco. Uma página em branco. É bonito. É É bonito bonito. isso. Eu não ia deixar a parede em branco, eu não Não, tá consigo. certo. Tá respondido. Está respondido. É. Aqui de novo, olha, em detalhe, de um lado as virtudes, né, as três virtudes teologais, de novo a esperança, a fé e a caridade. Elas, o Dante descreve as três com essas cores, né? A roupagem das virtudes traz as cores do que depois virou a bandeira da Itália. Dizem alguns estudiosos, isso não é, alguns estudiosos que a origem das cores, uma das possíveis origens é a comédia. São as três virtudes teologais. Do outro lado aqui, ó, das virtudes, tem os cinco justos, em formato de águia, eles personificam uma águia de luz no céu, tal, onde o olho, o rei Davi, são o céu dos justos, e ele traz o Trajano, o Constantino, o rei Davi, o Guilherme de Sicília, o Rifeu,
e o Ezequias, né? Eu personifiquei essas pessoas, enfim. Ah, mas aqui esse céu, essa águia representa a justiça de novo, né? São os governantes mais justos na visão de Dante. Ô, Aqui Canato, embaixo, Canato, oi, eu vou pedir para você então ir caminhando para o final, porque a gente já tem quase 1h45 e tem as perguntas, né? de Então, novo, aqui para terminar esse mural, o último mural, o Adão e a Eva que estão no Empírio. A Eva está sendo levada ali para perto de Nossa Senhora, mas aqui no meu mural eu localizei ela como símbolo desse retorno. Lembra da espiral que sai do olho dele, morre aqui, passando por Deus, Cristo, Beatriz e ela. E o Adão, eu coloquei exatamente no mesmo ponto geométrico que Dante. Isso é uma interpretação minha, tá? A única diferença é que no Dante eu coloquei o ponto, o olho de Deus exatamente no olho dele, e o Adão eu tirei a cabeça desse ponto de Deus para representar a perda do paraíso, né? Esse aqui perde o paraíso e esse aqui mostra o caminho de volta. Mas isso é uma interpretação minha, não tá escrito ali na comédia, ok? Os murais são esses. É, eu faço, o Hélio sabe disso, eu organizo sempre visitas guiadas, então estão todos convidados aí para a gente poder agendar uma visita em loco ali, porque essa sensação de estar embaixo dos murais ali, você sentir a dimensão deles e tudo mais é diferente. Aqui são desenhos, vou passar bem rápido, são desenhos que eu estou fazendo atualmente. Eu vou fazer 300 desenhos da Divina Comédia para lançar junto com uma grande amiga, a Ana Silvia Rocha, que ela está fazendo uma tradução em prosa e ela está comigo nesse projeto. Eu vou entrar com as ilustrações, ela vai entrar com os textos em português, né, em prosa, mas talvez seja a tradução mais fiel ao original, por não estar presa a rima nenhuma, né? O que é interessante disso é que tanto a imagem quanto esse texto talvez cumpram a vontade de Dante, que Dante, quando escreveu e escolheu a linguagem vulgar, vernacular, ele queria que a obra dele fosse acessível a todos, né? Mas é sabido que a obra é uma obra erudita que é muito difícil e que quase ninguém lê. Então, na verdade, a minha vontade, que eu acredito que seja a mesma da Ana, é tornar essa obra mais acessível a todos, ok? Esses são alguns desenhos, eu estou fazendo todos os desenhos em formato de retângulo áureo. Isso pouquíssima gente viu até agora, e serão 300. Isso nunca foi feito, não nessa quantidade na história. São 3 desenhos por canto da Divina Comédia. E esse daqui é um mural que eu fiz entre 2 murais da Divina Comédia, que é um outro mural no mesmo colégio, no mesmo corredor. E esse prédio, que é centenário no Dante, chama Leonardo da Vinci. Mas isso eu falei com o Hélio e isso vai ficar para uma próxima. São 2 murais que contam a vida de Leonardo, ilustram a vida de Leonardo. Mas fica para um próximo encontro nosso, ok? Eu agradeço a todo mundo, e estou aberto a responder qualquer pergunta, por favor. Canato, para de compartilhar, por favor. Sim. É Isso, verdade. pronto. É, então, eu gostaria, bom, em primeiro lugar, agradecer infinitamente ao meu amigo Cláudio Canato, um amigo recente, né? E que considero, olha, Canato, eu vou lhe dizer uma coisa, não é porque você está aqui nem nada disso, né? Mas você é o nosso Botticelli, sabe? Opa. Você é o nosso Gustave Doré. Então, assim, é importantíssimo o que você fez. E leva o Brasil a esse nível é, alto, sabe? De nos equiparar àqueles que estão perto de uma comédia, né? É, e não mais a comédia que a gente está acostumado a ver por aqui.
Então, eu agradeço imensamente a sua disponibilidade de trazer isso tudo para a gente, né? Nós tivemos algumas perguntas aqui. Eu vou falar sobre essas perguntas, depois as pessoas podem querer fazer outras, né? É, Perguntaram aqui, quanto tempo leva para pintar cada um, tá? Eu vou listar e, bom, quanto tempo leva para pintar? Algumas pessoas fizeram elogios ao seu trabalho, que estavam muito impressionados e tal, né? É, ah, Quanto da sua liberdade poética, em termos percentuais, o senhor diria que usou em sua obra? Bom, ah, Olha, eu tentei sobre a ser. liberdade poética, só um minutinho, deixa eu completar. Então, perguntas nós temos. Essa primeira que fala o tempo, né, da sua liberdade poética, é, e o pessoal aqui está. Então, fala sobre o tempo, né, de execução e sobre a sua liberdade poética, que foram essas perguntas, o restante são elogios e tal, né? Então, pode responder, por favor. Na verdade, o tempo que eu levava em média um ano. Mas, na verdade, o corredor do colégio é um lugar de muita passagem, né? De pessoas, né? Não só alunos, mas pessoas que visitam o colégio e tudo mais. É o tempo todo gente passando e falando comigo. Isso atrasou um pouco o trabalho. O último quarto mural, que é o Empírio, que a gente acabou de ver, eu fiz durante a quarentena, comemorando um ano que comemorava 700 anos da morte de Dante. Eu fiz parte das comemorações com esse mural, né? E lá eu estava sozinho e o colégio vazio. E eu consegui reduzir a pintura pela metade. Eu fiz em 6 meses. Então é isso que eu levava. Mas ao todo eu fiquei 6 anos nos andaimes lá no colégio. E o quanto tem da minha interpretação, eu diria assim que 100% daquilo que eu pintei é interpretação minha, é muito fiel ao texto, mas eu usei, a composição me obrigou a tomar uma série de liberdades, e quem é conhecedor da comédia percebe isso, tem personagens deslocados ali, né? Ah, mas todos foram construídos por mim, sem referência alguma, construídos ali na parede direto. É, E eu diria que sim, é uma interpretação total. É a minha interpretação da coisa, ok? Perguntaram também onde você está retratado. Na... Eu me coloquei no primeiro mural, eu me coloquei no inferno ali, Você se colocou no no, inferno. no rio de sangue ali. Estou sofrendo com todo mundo. É isso aí. Bom, eu gostaria de Criança, saber se alguém quer fazer mais alguma pergunta. Pedindo para você falar do por livro. favor. Sim, há uns anos atrás, 2 anos atrás, vou pegar aqui, eu lancei esse livro, é, que é um livro super bonito sobre os murais, né? E tem a reprodução de todos eles e a explicação, né, a partir de texto, a explicação de como foi feito, do processo artístico, da técnica, mas principalmente essas explicações simbólicas, né, que são as chaves para o entendimento da obra de Dante. Ganhei um prefácio extraordinário de um grande amigo, Pedro Mastrobono, que disse esse livro, considera esse meu livro uma obra de entrada para a obra de Dante, que eu fiquei muito feliz com isso. Tudo bem. Perguntaram aqui se você também faz é, é, murais privados, enfim. Sim, faço, é evidente. É só entrar em contato. Quem tiver interesse, inclusive, de adquirir um livro, é, entrar em contato comigo. Eu mesmo estou comercializando o meu livro. Coloque o seu Ah, arroba do Instagram, que é o sim, qual? o meu é JC Canato.
JC. Canato JC, perdão. Perdão. Canato com um T só. Como tá aparecendo aqui, CANATO, Tá. e daí é só me dizer o nome, o endereço, eu calculo e mando, tá? Esse livro ajuda muito. Acho que desmistifica um pouco a obra. A minha intenção com os murais e com esses desenhos é justamente levar a obra para perto das pessoas. No colégio, eu senti é, isso tudo ser muito eficaz, né? Eu senti que eu trouxe a- tanto a criança quanto o pai dela para perto da obra dele. Todos quiseram ler, todos foram atrás de se informar e tudo mais. E eu fez isso tudo, fez do meu trabalho algo muito maior. Né? Eu entrei lá como pintor e acabei percebendo na pintura um potencial muito maior, que era levar conhecimento, ensinar, propor ter, novas discussões, enfim. Então eu acho que enriquecer uma pintura num ambiente desse enriquece muito. É isso. É, O livro eu, vem. antes que a gente esqueça, lembrar que Canato também tem painéis sobre Cervantes, né? Ah, Eu pode falar pintei um também pouco. numa outra escola, né, que é o Miguel de Cervantes aqui, Ah, também muito tradicional e muito famosa em São Paulo. E eu abordei lá a obra do Quixote, fiz os dois livros do Quixote numa parede única de 50 metros quadrados. pois é, É também bastante porque interessante. tudo isso, esse trabalho que ele tem do Leonardo da Vinci, que são algumas pinturas, né? Porque o prédio se chama Leonardo da Vinci, no Dante Alighieri. Então, ele foi convidado para fazer um pouco da narrativa de Leonardo. Tudo isso a gente vai fazer palestra depois para falar disso, tá? Assim como o do Dom Quixote também. Né? Não, porque, veja, só essa aqui eu pensava que ia dar 1 hora e meia, a gente já está com quase 2 horas, né, de palestra, tá? Ainda para terminar, que a gente já está meio que no tempo, né? É, alguém falou sobre os seus livros infantis também, né? Que são muito especiais, são mesmo, né? Que faz uma narrativa para as crianças, né? A respeito da comédia. Bom, é, eu, eu gostaria de saber se você quer dizer mais alguma coisa. Olha, não, eu queria só agradecer. Ando, acabar aqui o negócio. Mas pode ir jantando. Não, desliga seu microfone. Eu, Ah, na verdade, eu queria agradecer a você essa oportunidade de dividir meu trabalho, poder apresentar meu trabalho para as pessoas. É, de novo, convidá-las, se estiverem por São Paulo, quiserem marcar, formar um grupo de visita guiada ao colégio, vai ser um prazer muito grande. Ok? muito bem. Então, eu gostaria de te agradecer imensamente a sua generosidade de falar sobre seu trabalho, né? Eu gostaria de aproveitar aqui e anunciar os cursos online, né, que eu faço no meu arroba Hélio Dias Ferreira, do Instagram, informações também no WhatsApp, apesar de eu morar em São Paulo, mas meu DDD é 21. Então, é o 21 998687828, onde eu dou informações dos cursos. Eu tenho curso às terças-feiras. Meu curso de terça-feira, às 5 horas da tarde, vai É. falar, esse semestre, sobre questões do simbólico, o simbólico de uma maneira geral. Essa sua palestra aí já está abrindo coisas do que eu vou fazer, né? Nesse curso da tarde, que é um curso online, que é gravado, e o curso de quinta-feira, de 7 às 8h45, ele vai repetir o curso que eu fiz do semestre passado. Semestre passado eu fiz um curso de literatura e arte, né? Então eu pego autores os mais diversos, desde os clássicos aos contemporâneos, e vou fazendo um paralelo com a história da arte. Então tem 3 ou 4 aulas que a gente fala da Divina Comédia, evidentemente, né? E esse curso vai ser repetido. Foi um sucesso no semestre passado e o pessoal da noite agora vai ter o curso, né? Então, quem quiser me acompanhar
pelo Instagram, é Hélio Dias Ferreira, né? @Hélio Dias Ferreira, onde eu anuncio sobre cursos e tudo mais. O meu WhatsApp, que eu acabei de colocar aqui. E, mais uma vez, Canato, muito obrigado. Grazie mille, porque Eu que agradeço, na verdade, eu agradeço de fato olha, vamos tentar marcar uma outra conversa para quem tiver interesse e tudo mais. Posso falar um pouco sobre os murais do Leonardo, que também são figura que bastante se não. interessantes. Claro, vamos fazer. Vamos fazer. Então, minha gente, muito obrigado a todos que participaram, que tiveram aqui. Esse vídeo vai ficar gravado no YouTube. Então, pode divulgar para quem quiser, espalhar isso por aí. Vamos ver a obra desse artista maravilhoso, desse grande professor que tenho certeza Obrigado, obrigado, que obrigado a dessa uma todos. oportunidade Parabéns especial. aos dois. Tá? Maravilhosa Muito aula. obrigado a Parabéns. todos. Obrigado a Então é todos. isso. Tchau, minha gente. Tchau, Canato. É um prazer revê-los. Tchau, Hélio. Tchau, Beijo. obrigado. Obrigada. Obrigado. Vou fechar.